Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Reforma, Revolução e Busca de Deus. O rio naquela manhã estava cor de cinza, plúmbeo. O sol subiu, como que saindo da floresta, com ardente irradiação, mas as nuvens que pairavam pouco acima do horizonte depressa o esconderam, e em todo o correr do dia o sol e as nuvens permaneceram em guerra pela vitória final. Geralmente havia pescadores no rio, em seus barcos semelhantes a gôndolas, mas estavam ausentes naquela manhã, e o rio em paz. Um cadáver de animal grande, muito inchado, passou boiando, e sobre ele um bando de abutres, grasnando e dilacerando-lhes as carnes. Outros, que queriam também o seu quinhão, eram enxotados a golpes de asas enormes, e tinham de esperar até que se tivessem saciado os que estavam sobre o corpo. Os corvos, crocetando furiosamente, procuravam passar por entre as aves maiores, mais pesadas, mas não tinham sorte. Afora aquele barulho de vozes e bater de asas em torno do cadáver, o amplo e curvo rio era todo paz. A aldeia, do outro lado, já desperta há 1 hora ou mais. Os aldeões gritavam uns para os outros, e suas vozes se ouviam distintamente por sobre as águas. Aquele vozear tinha algo de agradável, tinha calor e cordialidade. Uma voz ecoava no ar puro, do outro lado do rio, e outra voz respondia de outro ponto mais acima ou da margem oposta. Nada disso parecia quebrar a tranquilidade da manhã, toda penetrada de uma paz solene, imperturbável. O carro continuou pela estrada áspera e mal conservada, erguendo nuvens de pó que se assentavam nas árvores e nos poucos aldeões que iam e vinham entre a vila e a extensa e imunda cidade. Também pequenos escolares percorriam a estrada, mas não pareciam importar-se com a poeira, completamente entregues a seus risos e folguedos. Entrando pela estrada principal, o carro transpôs a via férrea e pouco depois rodava de novo em campo livre e limpo. Aqui tudo era beleza, nos verdes pastos, debaixo de árvores velhas e enormes. Viam-se vacas e cabras. Pareciam coisas nunca dantes vistas. A passagem pela cidade, com seu lixo e sordidez, como que tinha acabado com a beleza da terra. Porém, ela nos era agora devolvida, como uma surpresa que nos reservara a bondade da terra e das coisas que a povoam. Havia camelos, grandes e bem nutridos, transportando cada um deles um grande fardo. Nunca se apressavam, conservando sempre o mesmo e uniforme passo, as cabeças eretas no ar. E no alto de cada fardo ia um homem sentado, tangendo a desgraciosa alimária. Com grande espanto, encontramos naquela estrada 2 enormes elefantes, com seu andar lento e gigante, ajaezados de pano vermelho, bordado a ouro, os marfins adornados de fitas de prata. Levavam-nos a alguma solenidade religiosa, e eles eram amestrados para tais ocasiões, mas fizeram-nos parar para uma conversa. Sua enorme corpulência avultava acima de nós, mas eram criaturas mansas, sem inimizade e ferocidade. Afagamos-lhes a pele grossa. A ponta de uma tromba tocou-nos de leve a palma da mão, com curiosidade, retirando-se em seguida.
O homem gritou-lhes para fazê-los andar novamente, e a terra parecia tremer sob suas pisadas. Aproximou-se um pequeno carro de 2 rodas, puxado por um cavalo magro e alquebrado. O carro não tinha coberta e transportava um defunto, envolvido em alva mortalha. O corpo estava frouxamente atado ao chão do veículo sem molas, de modo que o trotar do cavalo sobre a estrada irregular fazia pular tanto o cocheiro como o defunto. Chegara o avião do norte, e os passageiros desciam para o descanso de meia hora antes de nova partida. 3 deles eram políticos e, pelo aspecto, deviam ser personalidades muito importantes. Ministros, diziam. Vieram pela pista de cimento como um transatlântico percorrendo estreito canal. Onipotentes, sobranceiros ao poviléu. Os outros passageiros deixavam-se ficar vários passos atrás dele. Todos sabiam quem eram eles. Se alguém não sabia, logo lhe o diziam, e a multidão contemplava, emudecida, aquelas gloriosas figuras. Mas a terra ainda era verde. Um cachorro ladrava, e no horizonte destacavam-se as montanhas cobertas de neve. Um espetáculo extraordinário. Naquela sala, grande e desmobilada, se tinha reunido pequeno grupo de pessoas, mas só 4 delas falavam, parecendo que falavam em nome de todos. Isso não tinha sido combinado de antemão, mas se passava muito naturalmente, e os outros, evidentemente, muito folgavam com isso. Um dos 4, homem corpulento, de ares presumidos, era inclinado a fazer declarações prontas e superficiais. O segundo, de físico menos avantajado, tinha olhos penetrantes e maneiras calmas. Os outros 2 eram homens de menor estatura, mas todos deviam ser muito lidos e tinham a palavra fácil. Aparentavam mais de 40 anos e tinham visto bastante da vida, disseram, trabalhando nas coisas que lhes interessavam. Desejo falar a respeito da frustração, disse o homem grande. Esta é a praga de nossa geração. Todos parecemos frustrados, desta ou daquela maneira, e alguns se tornam amargurados e satíricos, sempre criticando os outros e dispostos a arrasá-los. Milhares de indivíduos foram liquidados em expurgos políticos, mas cumpre lembrar que também somos capazes de matar pela palavra e pelo gesto. Eu, pessoalmente, não me tornei pessimista, embora tenha dedicado grande parte de minha vida a obras sociais e ao melhoramento da sociedade. Como tantos outros, andei me entretendo com o comunismo, e nada achei nele. Se alguma coisa é puro retrocesso, e certamente não é coisa de futuro. Tomei parte no governo, e por alguma razão isso não teve muita significação para mim. Tenho lido muito, mas a leitura não alivia o coração. Conquanto eu seja rápido no debate, meu intelecto diz uma coisa e meu coração diz outra coisa. Há anos que ando em guerra comigo e parece que não há solução para esse conflito interior. Sou uma massa de contradições e interiormente estou morrendo aos poucos. Não era minha intenção fazer alusão a isso, mas não sei como o estou fazendo. Por que morremos e fenecemos interiormente? Isso não está acontecendo só a mim, mas também aos grandes desta terra. Que quereis dizer com morrer e fenecer? Uma pessoa pode ocupar um cargo de responsabilidade, trabalhar esforçadamente e galgar a mais alta posição, mas interiormente
Essa pessoa está morta. Se fosseis dizer aos que entre nós são tidos por grandes, aqueles cujos nomes figuram todos os dias nos jornais, em reportagens sobre seus atos e discursos, que eles são essencialmente homens embotados e estúpidos, ficariam horrorizados. Mas, exatamente como nós outros, eles se estão estiolando, deteriorando interiormente. Porque vivemos com moralidade, respeitabilidade, entretanto, nenhuma chama transluz em nossos olhos. Alguns de nós agimos sem interesses egoístas, pelo menos o creio, e, todavia, nossa vida interior está retrogradando, quer o saibamos, quer não, quer vivamos em palácios ministeriais, quer vivamos em salas desadornadas como dedicados trabalhadores. Espiritualmente estamos com um pé na sepultura. Por quê? Não será porque estamos sendo sufocados por nossa presunção, pelo orgulho de nossos sucessos e realizações, pelas coisas que têm muito valor para a mente? Quando a mente está pejada das coisas que acumulou, o coração emurchece. Não é muito estranho esse desejo geral de galgarmos os degraus do sucesso e da popularidade? Somos nutridos disso e, suponho, enquanto estivermos galgando degraus ou instalados no alto da escada, é inevitável a frustração. Mas como vencer esse sentimento? Muito simplesmente, é só não subir. Se, vendo as escadas, sabeis aonde levam, compreendeis o que mais profundamente elas implicam, e não pondes o pé no primeiro degrau sequer, nunca vos vereis frustrado. Mas não posso permanecer inativo, decadente. Já estáis em decadência, em meio a vossas incessantes atividades, e se, qual o eremita que se disciplina, permaneceis inativo, enquanto interiormente ardeis de desejo, cheio dos temores inerentes à ambição, à inveja, continuareis a estiolar-vos. Não é verdade, Senhor, que a decadência acompanha a respeitabilidade? Isso não significa que devamos adquirir má reputação, mas vós sois muito virtuoso, não é verdade? Esforço-me para sê-lo. A virtude da sociedade leva à morte. Estar cônscio da própria virtude é estar morrendo respeitavelmente. Exterior e interiormente, estais a ajustar-vos às regras da moral social, não é verdade? Se a maioria de nós assim não procedesse, toda a estrutura da sociedade ruiria. Estais pregando a anarquia moral? Estou realmente? A moralidade social é mera respeitabilidade. A ambição, a avidez, a presunção que resulta de uma realização importante e reconhecida por todos, a brutalidade inerente ao poder, a posição, o assassínio em nome de uma ideologia ou da pátria, eis a moralidade social. Mas há líderes sociais e religiosos que pregam contra algumas dessas coisas, pelo menos. O fato é uma coisa, e o pregar outra coisa. Matar em nome de uma ideologia ou da pátria é coisa muito respeitável, e o assassino, o general que organiza o morticínio, é altamente considerado e condecorado. O homem poderoso ocupa no seu país o lugar importante. O pregador e seus ouvintes estão no mesmo barco, não é verdade? Todos estamos no mesmo barco, atalhou o segundo, e estamos lutando para consertá-lo. Se vedes que o barco está todo esburacado e a submergir rapidamente,
não saltais à água? Mas o barco não está em tão más condições. Temos de tapar-lhe os buracos, e cada um tem de prestar sua colaboração. Se todos o fizessem, o barco ficaria a flutuar sobre o rio da vida. Sois um obreiro social, não sois? Sim, senhor, e tive o privilégio de colaborar estreitamente com alguns de nossos maiores reformadores. Creio que a reforma, e não a revolução, constitui a única saída deste caos. Vede aonde chegou a Revolução Russa. Não, senhor, os homens verdadeiramente grandes sempre foram reformadores. Que entendeis por reforma? Reformar é melhorar gradualmente as condições econômicas e sociais do povo, pela execução de vários planos por nós formulados. É minorar a pobreza, acabar com a superstição, livrar-nos das divisões de classe, etc. Tal reformação está sempre dentro do padrão social vigente. Um grupo diferente de pessoas assume o poder, promulga novas leis, promove a nacionalização de certas indústrias, etc. Mas isso continua dentro da estrutura social já existente. Não é isso que se chama reforma? Se fazeis objeção a isso, nesse caso só estáis advogando a revolução. E todos sabemos que a grande revolução subsequente à Primeira Guerra Mundial degenerou num movimento retrógrado, como o assinalou meu amigo, responsável por toda a sorte de horrores e repressões. Industrialmente, poderão os comunistas progredir, igualando ou ultrapassando as outras nações. Mas nem só de pão vive o homem, e positivamente não queremos seguir um tal padrão. Revolução operada dentro do padrão, dentro da estrutura da sociedade, não é revolução nenhuma. Ela será progressiva ou regressiva, mas tal como a reforma, representa apenas uma continuação, com modificações do que já existia. A reforma, por melhor e mais necessária que seja, só pode produzir superficiais modificações, que reclamarão novas reformas. Esse processo é infindável, uma vez que a sociedade está sempre a desintegrar-se dentro do padrão que condiciona sua própria existência. Sustentais, então, Senhor, que toda reforma, por mais benéfica, é simples remendo e, por mais extensa que seja, não pode produzir a total transformação da sociedade? Nunca se realizará transformação total dentro do padrão de qualquer sociedade, seja uma sociedade tirânica, seja uma sociedade supostamente democrática. Uma sociedade democrática não tem mais significação e valor do que um Estado polícia tirânico? Naturalmente. Que entendeis, então, por padrão social? O padrão social são as relações humanas baseadas na ambição, no desejo de poder, pessoal ou coletivo, na atitude hierárquica, nas ideologias, dogmas, crenças. Tal sociedade poderá crer, e de fato em geral professa crer, no amor, na bondade, mas está sempre pronta a matar, a guerrear. Dentro desse padrão, nenhuma modificação, por mais revolucionária que pareça, é a verdadeira transformação. Quando o doente necessita de importante operação, é insensato cuidar apenas de aliviar os sintomas. Mas quem vai ser o cirurgião?
Tendes de ser vosso próprio operador, sem contar com outro, ainda que o considereis o melhor dos especialistas. Tendes de sair do padrão da sociedade, do padrão da avidez, da aquisição, do conflito. Minha saída da sociedade terá alguma influência na sociedade? Tratai primeiramente de sair, e depois vereis o que acontecerá. Permanecer dentro do padrão, perguntando o que acontecerá se dele sairmos, é uma forma de fuga, uma falsa e inútil maneira de investigar. Diferentemente desses dois senhores, disse o terceiro, com voz mansa e agradável: não conheço pessoas eminentes, vivo numa atmosfera completamente diferente. Jamais pensei em tornar-me famoso, conservando-me sempre no segundo plano, contribuindo anonimamente. Larguei esposa e filhos, renunciei às alegrias do lar e me dediquei de corpo e alma ao trabalho de libertação de minha pátria. Tudo isso fiz com o maior fervor e diligência. Não aspirava a nenhum poder para mim mesmo, só desejava ver a nossa terra livre, tornar-se uma nação sagrada, ser de novo a velha Índia gloriosa e magnânima. Mas vi como as coisas se passaram. Observei a presunção, a pompa, a corrupção, o favoritismo. Ouvi as falas insinceras dos políticos, inclusive líderes do partido ao qual pertenço. Não sacrifiquei minha vida, meus prazeres, minha esposa, meu dinheiro, para minha terra ser governada por homens corruptos. Recusei o poder para bem da nação, só para ver políticos ambiciosos ascenderem às posições de poder. Percebo agora que consumi em vão os melhores anos de minha vida e sinto vontade de suicidar-me. Os outros ficaram em silêncio, aterrados por essas palavras, pois todos eram políticos, por fora e por dentro. Senhor, a maioria das pessoas tomam por um caminho errado na vida e só o descobrem tarde demais, talvez, ou mesmo nunca. Se alcançam posições e poder, causam malefícios em nome da pátria, tornam-se malfeitores em nome da paz ou de Deus. A presunção e a ambição imperam na terra, por toda a parte, em diferentes graus de barbárie e crueldade. A atividade política só atende a uma parte insignificante da vida. Ela tem sua importância, mas quando usurpa todo o campo da existência, como atualmente está fazendo, torna-se monstruosa, corrompendo o pensamento e a ação. Glorificamos e respeitamos o homem que detém o poder, o líder, porque em nós existe a mesma ânsia de poder e posição, o mesmo desejo de controlar e de ditar. Cada um, individualmente, faz nascer o líder. Ele é produto da confusão, da inveja e da ambição de cada um. E seguir o líder significa seguir nossas próprias ambições, impulsos e frustrações. O líder e os que o seguem são conjuntamente responsáveis pelo sofrimento e a confusão do homem. Reconheço a verdade do que estás dizendo, embora me seja difícil admiti-la. E agora, depois de tantos anos, não sei realmente o que devo fazer. Chorei lágrimas do coração, mas que vale isso? Não posso desfazer o que está feito. Pela palavra e pela ação, incitei milhares de outros homens a aceitar e seguir. Muitos deles são como eu, embora não se achem no meu estado de desespero. Transferiram sua lealdade de um líder para outro, de um partido para outro, de uma legenda para outra. Mas eu estou completamente fora disso.
e não quero aproximar-me de novo de nenhum dos líderes. Lutei em vão todos estes anos. O jardim que tão carinhosamente cultivei transformou-se em depósito de lixo e pedras. Minha mulher morreu. Estou só. Vejo agora que estive cultuando ídolos. O Estado, a autoridade do líder e as sutis vaidades de nossa própria importância. Que cego e insensato fui! Mas, se percebeis realmente que tudo aquilo pelo que trabalhastes é insensato e vão, que só conduz a mais sofrimentos, isso já é o começo do esclarecimento. Quando tendes a intenção de ir para o norte e descobris que estais andando em direção do sul, esse próprio descobrimento vos faz voltar-vos para o norte. Não é verdade isso? Não é tão simples assim. Percebo agora que o caminho que estava percorrendo só leva ao sofrimento e à destruição do homem, mas não sei de outro caminho para seguir. Não há caminho para aquilo que existe acima de todos os caminhos abertos e percorridos pelo homem. Para se encontrar aquela realidade a que nenhum caminho conduz, é necessário ver a verdade no falso, ou o falso como falso. Se percebeis que é falso o caminho que estáveis percorrendo, não em comparação com outra coisa, não pelo raciocínio do desengano, nem pela avaliação da moral social, mas falso em si, então, esse próprio percebimento do falso é percebimento do verdadeiro. Não há necessidade de seguirdes o verdadeiro. O verdadeiro vos liberta do falso. Mas sinto ainda o impulso a acabar com minha própria vida, por fim a tudo isso. O desejo de pôr fim a tudo é produto de acrimônia, de profunda frustração. Se o caminho que estáveis seguindo, embora em si de todo falso, tivesse levado ao que pensáveis ser o alvo final, se, numa palavra, tivesseis encontrado o êxito, não haveria sentimentos de frustração, de amargo desengano. Enquanto não encontrastes essa frustração final, nunca pusestes em dúvida o que estáveis fazendo, nunca o investigastes para ver se era verdadeiro ou falso em si. Se o tivesseis feito, as coisas poderiam ser muito diferentes. Fostes arrastado pela corrente do auto-preenchimento, e agora ela vos jogou à margem, isolado, frustrado, desenganado. Acho que estou percebendo o que dizeis. Estais dizendo que qualquer forma de auto-preenchimento, no estado, em boas obras, em certo sonho utópico, tem de conduzir, inevitavelmente, à frustração, esse estéril estado mental. Percebo agora muito claramente. O viçoso florescimento da bondade na mente, que é coisa muito diferente de ser bom para se alcançar um fim ou para se tornar algo, é, em si, ação correta. O amor é sua própria ação, sua própria eternidade. Embora já se faça tarde, disse o quarto, posso fazer uma pergunta? A crença em Deus pode ajudar-nos a achá-lo? Para achar a verdade, ou Deus, não deve haver nem crença nem descrença. O crente é como o incréu. Nenhum dos dois descobrirá a verdade, porque seu pensar foi moldado por sua educação, seu ambiente, seu meio cultural e por suas próprias esperanças e temores, alegrias e pesares. O homem que não está livre de todas essas influências condicionantes, por mais que se esforce, nunca descobrirá a verdade. Por conseguinte, não é importante procurar Deus? Como pode a mente medrosa,
invejosa, aquisitiva, descobrir aquilo que se encontra fora dos seus limites, ela só poderá encontrar suas próprias projeções, as imagens, crenças e confusões em que está enredada. Para descobrir o que é verdadeiro ou o que é falso, a mente precisa estar livre. Buscar a Deus sem compreensão de si mesmo é de muito pouca significação. A busca que tem motivo não é busca nenhuma. E pode existir busca sem motivo? Quando para a busca existe um motivo, então já se conhece o alvo visado pela busca. Se sois infeliz, procurais a felicidade. Cessou, portanto, a vossa busca, porque já pensais saber o que é a felicidade. A busca, portanto, é ilusão? Uma entre muitas outras, quando a mente não tem motivo, quando é livre e não é impelida por nenhuma ânsia, quando está totalmente tranquila, então a verdade é. Não necessitais de procurá-la, não podeis persegui-la, nem chamá-la a vós. Ela deve vir.